É famosa a condenação de Platão à arte, sua expulsão dos poetas da República. Mas eu acho que ela tem ambiguidades e nuances que eu gostaria de explorar nesse vídeo para tentar situar melhor qual era a posição de Platão com relação à arte. Se você é novo por aqui, aproveite para se inscrever para receber vídeos de cinema e filosofia toda semana. E Platão é um pensador, é o pensador mais influente da nossa tradição ocidental, e a República, obra na qual ele vai condenar a arte, principalmente no livro 10, é a obra mais influente de Platão. Mas eu acho que para essa discussão é importante a gente situar qual era o papel que a arte desempenhava na Grécia Antiga, principalmente a poesia. A poesia exercia um papel educador na Grécia. Homero e Hesíodo eram, portanto, formadores de muito mais do que opinião, de toda uma cosmovisão do Heleno, né? E para o Platão esse vai ser o principal problema, na verdade. Como que os poetas tinham uma posição privilegiada sem, segundo ele, poder ocupar realmente essa posição. Porque quem deveria ocupar essa posição, para Platão, era evidentemente o filósofo, que deveria se tornar rei, ou o rei se tornar filósofo. Porque ele sim chega à verdade através do pensamento e do diálogo, né, do processo dialético de Sócrates. Platão não é o primeiro a fazer uma crítica à arte. A gente tem pensadores pré-socráticos que já estavam fazendo isso antes. O próprio Platão se reporta a essa questão como uma questão, uma velha rixa entre filosofia e poesia. Quem vai fazer isso antes de Platão é o próprio Xenófanes, que era um pré-socrático que também, curiosamente, se valia da forma artística, né, da poesia, mas ele dirigia suas críticas a Homero, e isso tudo quem nos conta, na verdade, são pessoas que escreveram sobre eles, como Diógenes Laércio e Sexto Empírico. Sexto Empírico, por exemplo, atribui a Xenófanes o seguinte: os deuses são acusados por Homero e Hesíodo de tudo o que entre nós é vergonhoso e repreensível. Vemo-los cometer roubo, adultério e empregar entre eles a mentira. Então o problema está muito na representação que os poetas faziam dos deuses, que vai ser o mesmo problema principal para o Platão. Uma representação que não é exatamente virtuosa sempre, que mostra vícios, mostra traços humanos. Por outro lado, alguns pré-socráticos já haviam feito também filosofia sob a forma poética, como o Xenófanes e o Parmênides. Eu tenho vídeos aqui sobre os dois, vou colocar aqui em cima nos cards. Parmênides tem o seu famoso poema, e o próprio Platão, ele próprio, utilizará o discurso poético em diversas vezes na sua obra, principalmente, mais famosamente, na própria República, com o mito da caverna. E mesmo os diálogos, eles têm uma dimensão até teatral, em como que ele caracteriza as situações e dramatiza as falas. O objetivo dele é, evidentemente, a verdade, né? Através do diálogo, fazendo filosofia. Mas não é possível dissociar isso da dimensão literária que acompanha. É no livro 10 da República que ele expõe o principal da sua crítica aos poetas, que enxerga mais ou menos como uma ameaça à sua república, que é fundada
inteiramente no pensamento filosófico. A Grécia, ela tinha uma tradição oral muito forte, e por isso que a poesia desempenhava um papel educador. Homero, então, tinha uma autoridade que era legada, os valores, a forma que ele representava os deuses e os mitos arcaicos, eram legados de geração em geração pela tradição oral. A escrita, a invenção da escrita, que é um dado muito obscuro na Grécia Antiga, era uma questão até polêmica. Sócrates vai argumentar contra. Por isso, Sócrates nunca escreveu nada. A gente conhece Sócrates através de outras pessoas, principalmente Platão. Então, o que ele bota na boca de Sócrates não necessariamente é o que o Sócrates mesmo diria. A tragédia grega também era um problema, porque a tragédia ela vai estar dramatizando os males, o pathos, o sofrimento, e Platão via isso como um grande problema. Que a representação para ele, para ter algum lugar, precisaria ser do que é bom e almejável de imitar. A questão da mimesis, ela é muito importante para essa reflexão, porque é grande parte do problema para o Platão, parece. Que a imitação, né, para ele é um problema, porque ele está querendo a essência e não a aparência. Para ele, o mundo que a gente conhece é a aparência e existe o mundo das ideias num plano metafísico que a gente pode intuir, mas jamais acessar pelos sentidos. Somente pela razão, pelo pensamento, pela busca, pela verdade. Um bom exemplo disso é o Édipo. Qual é a representação dos deuses e da condição humana na tragédia de Sófocles? Édipo Rei. Édipo tem um destino terrível do qual ele não consegue escapar. E, portanto, os deuses eles são retratados como responsáveis por algo que é vil. E para o Platão isso é um grande problema, porque para ele a divindade ela não pode ser isso, qualquer divindade. Essa representação era uma representação nociva à educação dos jovens da polis, que aprendem, por exemplo, que mimetizam o que eles admiram. Em Platão, o belo deve estar associado ao bom e ao verdadeiro. A gente tem essa tríade na estética platônica. Se você está gostando do conteúdo, considere se inscrever no canal e curtir o vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a ele aqui no YouTube. E também fique à vontade para comentar aqui embaixo a sua opinião sobre esse vídeo, insights sobre a discussão e também sugestões de outros temas que você gostaria de ver abordados aqui no canal. Esse vídeo aqui, sobre Platão e a arte, ele surgiu de uma troca de comentários com um inscrito no meu vídeo sobre a relação entre arte e filosofia na tradição ocidental. Foi conversando por lá com o Evandro, um inscrito aqui do canal, que a ideia para esse vídeo surgiu. Então, fique à vontade para sugerir suas ideias aí embaixo, que é bem possível que eu faça. Aristóteles, discípulo de Platão, vai discordar. Ele vai escrever a sua Poética, o primeiro tratado organizado sobre a arte literária. Platão escreveu a República antes, mas não é só sobre isso que a República se trata, embora contenha opiniões estéticas. Na Poética de Aristóteles, ele vai defender a tragédia e ele vai falar sobre a catarse, que é um efeito terapêutico da tragédia, da representação do pathos e do sofrimento, que ajuda a extirpar os males que nos assolam. Se você estiver interessado, eu fiz um vídeo sobre a Poética do Aristóteles, um vídeo bastante introdutório, mas também completo, dos principais aspectos da obra e até a sua relação com a escrita de roteiro para cinema. Eu acho que é um vídeo bem interessante. Há um outro problema, que é a imitação ela própria.
que ele já vê com um certo preconceito, porque a imitação, né, não é a essência, é a aparência para ele, que é inferior. E a pintura, por exemplo, seria aparência pura. Tem uma anedota, né, essas anedotas que percorrem aí as conversas filosóficas, de que Platão teria visto uma pintura de um cesto com frutas, aí ele foi lá pegar achando que era de verdade, e aí viu que era só uma pintura, né? Então, para ele, a arte, a mimesis artística, né? A representação, seja ela na pintura ou na poesia, ela é inferior à coisa real no mundo das aparências, que por sua vez é inferior à coisa real do mundo das ideias. Então é um terceiro nível. Platão, ele, por outro lado, admirava Homero, e ele não tem problema com o discurso poético quando ele serve a filosofia, o que fica claro porque ele próprio não tem a menor dificuldade em usar, né? E com imagens muito interessantes. E ele é até meio dramaturgo nos seus diálogos, por como ele constrói a narrativa e a caracterização das cenas, os próprios diálogos. E o Platão oferece, no final, uma abertura para a poesia se provar adequada à República. Todo o projeto dessa obra, a República, é conceber a sociedade ideal, a sociedade justa. E é claro que ele vai colocar o filósofo como a única pessoa capaz de governar, os guardiões, os reis filósofos, porque eles têm contato com a busca pela verdade, eles fazem filosofia. Então, Platão ele tem um pensamento bastante preconceituoso nesse sentido, com todos os outros aspectos da cultura, mas é preciso situar no contexto que ele está vivendo, no tipo de filosofia que ele se propõe fazer, né? A busca dialética pela verdade era uma coisa muito nova, e o entusiasmo dele, esse entusiasmo socrático de que tudo pode ser, todo tipo de sabedoria pode ser alcançada, é algo que norteia o seu pensamento. Eu vou ler aqui algumas citações do livro 10 da República que fazem justamente, são pontos chaves dessa crítica, dessa expulsão, dessa condenação de Platão à arte. Sócrates está em diálogo com Glauco. Quer parecer-me, disse, que a designação mais acertada seria a de imitador daquilo que os outros são os obreiros. Que seja, lhe disse, dais assim o nome de imitador ao que produz o que se acha 3 pontos afastado da natureza. Perfeitamente, respondeu. Ora, exatamente como ele encontra-se o poeta trágico, por estar como imitador 3 graus abaixo do rei e da verdade, o que, aliás, se dá com todos os imitadores. Aí, em outro trecho, a arte de imitar está muito afastada da verdade, sendo que por isso mesmo dá a impressão de poder fazer tudo, por só atingir parte mínima de cada coisa, simples simulacro. A pintura tem uma perspectiva escolhida. Ela é perfeita naquela perspectiva, mas ela é muito deficiente. Ela é só um detalhe de um todo que não se completa. A poesia, ele vai dizer que se vale muito dos efeitos retóricos da linguagem. E é nesse sentido que ele vê uma aproximação com os sofistas, que são seus adversários, digamos assim. Todos os poetas, a começar por Homero, não passam de imitadores de simulacros da virtude
e de tudo o mais que constitui objeto de suas composições, sem nunca atingirem a verdade, o que também se dá com o pintor, a que já nos referimos, o qual, sem nada entender da arte de fazer sapatos, é capaz de pintar um sapateiro que lhe pareça bom, e a quantos desconheçam essa profissão e só percebam as cores e o desenho. Perfeitamente, responde o Glauco. A mesma coisa, creio, podemos afirmar do poeta que com palavras e frases reveste as diferentes artes das cores que lhes são próprias, sem entender nada mais além da imitação. Como consequência, os ouvintes que apreciam os assuntos apenas pelos efeitos das palavras ficam convencidos de que ele fala com muita propriedade, quer o ouçam discorrer com metro, ritmo e harmonia acerca da arte de fazer sapatos, quer sobre a estratégia militar ou o tema que for. Tal o natural fascínio que exerce com seus recursos. Agora, ainda não formulamos contra a poesia a mais grave acusação. O que há de mais terrível nela é o fato de poder estragar as pessoas sérias, salvo raríssimas exceções. Olha como ele é legal com a arte, né? Assim, Glauco, aqui em outro trecho, lhe falei, quando ouvires os admiradores de Homero declarar que esse poeta foi o educador da Hélade e que é digno de ser estudado no que entende com problemas de educação e das relações humanas, e também que devemos viver de acordo com seus ensinamentos, precisarás acatá-los e beijá-los como uma pessoa de muito merecimento e concordar que Homero não só é o poeta máximo, como o primeiro dos trágicos. Porém, não te esqueças de que em matéria de poesia só devemos admitir na cidade hinos aos deuses e elogios de varões prestantíssimos. Eu fico me perguntando o que o Platão acharia, né, do mundo de hoje. Ele que tem essa aversão enorme à diversidade, à democracia, é só o filósofo. Assim como a gente, olhando para isso, se fosse uma opinião de algum contemporâneo, ia achar isso um absurdo, né? Porque não é nada democrático, é completamente reservado apenas ao grupo que sabe, o grupo dos filósofos. Porém, se aceitares as musas açucaradas, ou seja na lírica, ou seja na epopeia, o prazer e a dor passarão a governar tua cidade, em lugar da lei e do princípio racional que em todos os tempos foi considerado pela comunidade como o melhor. É muito certo, observou. Vale a isso, continuei, como justificativa na oportunidade em que voltamos a tratar da poesia, por a termos banido de nossa cidade, visto ser ela o que é. A razão nos obrigou a assim proceder. Acrescentemos ainda o seguinte, para que ela não nos acuse de dureza e rusticidade, pois vem de longa data a querela entre a poesia e a filosofia. Declaremos desde agora que, se a poesia imitativa e serva do prazer puder aduzir um argumento, ao menos a favor da tese de que ela é indispensável em toda cidade bem constituída, com a maior satisfação a receberemos na nossa, pois temos perfeita consciência do fascínio que ela exerce sobre todos nós. Porém, seria procedimento ímpio trair o que temos na conta de verdade. E não é um fato, amigo, que tu também te deleitas com a poesia, principalmente quando ela se te apresenta em Homero? Muito! Será então de justiça consentir no seu retorno, no caso de vir a falar em defesa própria numa composição lírica ou em qualquer outro metro? Perfeitamente. Sim, permitiremos. Permitiremos até que seus protetores, não há necessidade de serem poetas, simples amigos da poesia, falem em prosa a seu favor para demonstrarmos que ela não é apenas agradável, mas também de vantagem para as cidades e a vida humana em geral. De muito bom grado os ouviremos, pois só teríamos a ganhar se provasse que, além de deleitável, é proveitosa. Então é isso. Ele, pelo menos, deixa essa abertura para a arte se defender e provar a sua adequação à República. Se Platão, por algum motivo, fosse parar na Rússia do século XIX
e lesse um Dostoiévski ou em Iena, da passagem do século XVIII para o XIX, durante o primeiro romantismo alemão, onde poesia e filosofia tiveram uma relação muito próxima e muito proveitosa para os dois e se interpenetrando e se confundindo e um lado potencializando o outro. Eu acho que Platão repensaria a sua tão radical crítica à arte. Muito obrigado por assistir, comente sua opinião e, se você é novo por aqui, inscreva-se no canal para conferir vídeos de filosofia e de cinema toda semana. Muito obrigado, até a próxima.